Está no ar o Jornal das Sextas. Boa noite. O Presidente da República recebeu esta sexta-feira cumprimentos por ocasião do Ano Novo. Já lá vamos. Antes, a notícia do dia. O Secretário de Estado das Obras Públicas e Ambiente, Ernestino Gomes, anunciou hoje o seu pedido de demissão alegando informações injuriosas postas a circular nas redes sociais contra a sua pessoa, de acordo com a carta de demissão endereçada ao Primeiro-Ministro e chefe do Governo e distribuída à imprensa. No documento, Ernestino Gomes escreve, e citamos: "Venho desta forma lhe comunicar, Sr. Primeiro-Ministro, que face às informações injuriosas postas a circular nas redes sociais contra a minha pessoa, decidi, pelo bom nome do Governo, da ação governativa e pelo bem da nação são-tomense, pedir a minha demissão do cargo, pois não existem mais condições para continuar." Fim de citação. Em funções a 1 de fevereiro corrente, logo após a investidura na sequência da remodelação do Governo, o nome de Ernestino Gomes surgiu há dias nas redes sociais como sendo um cidadão condenado com pena de prisão suspensa e promovido a secretário de Estado. Informações das redes sociais dão conta ainda que o secretário de Estado de missionário teria sido acusado de alguns crimes, entre os quais de falsificação de documentos. 10 dias foi o tempo que Ernestino Gomes permaneceu no cargo. É notícia do dia e, por que não, da semana, e hoje no Jornal das Sextas, análise com o jornalista Juvenal Rodrigues. Boa noite, Juvenal. Terá faltado alguma coerência ao secretário de Estado de missionário? Bom, boa noite. Boa noite, caros telespectadores. Ele diz que são declarações injuriosas, mas se são injuriosas, não, pelo menos nesse comunicado, não há nenhuma indicação de que vai processar, digamos, os autores os responsáveis por essas injúrias. Seja como for, é uma situação delicada e desconfortável, sobretudo para o seu Primeiro-Ministro, o Governo de uma forma geral, o partido que lhe indicou, e para ele próprio, porque se eventualmente sabia que tinha essa situação, a atitude mais correta seria não aceitar o convite para exercer o cargo. Também é preciso dizer que em São Tomé e Príncipe a ficha limpa não é uma cultura estabelecida. E nessa perspectiva, seja como for, mesmo a indicação e a forma como as coisas são feitas, também deveria haver, na minha opinião, um filtrar melhor dentro da equipa governamental para saber quem é quem nesse processo de indicação e nomeação. Portanto, pedir os currículos. Essa filtragem deve ser feita dentro do partido que o indica, também, primeiro, do governo que propõe, exatamente, e mesmo também da presidência. A presidência, em última instância, porque de facto essa é uma atividade, sobretudo, da governação. Portanto, a presidência não é muito chamada, neste caso, a interferir ou a intervir nessa situação. Portanto, há 3 níveis. Portanto, o partido, ele próprio, primeiro, o partido e o executivo. Portanto, no sentido de fazer essa triagem e de modo a evitar essa situação tão embaraçosa. E representa, no entanto, o revés, quer para o governo, quer para o partido, do qual ele é oriundo, e também para ele próprio. Claro, de qualquer das formas, não é agradável, 10 dias, nem deu para aquecer a cadeira, digamos assim, da Secretaria de Estado, e estarmos confrontados com essa situação. Portanto, é preciso que isso sirva de exemplo para os próximos casos, para que haja mais rigor na hora de seleção
e nomeação de futuros dirigentes. E neste caso concreto, como é que fica o próprio futuro político de Ernestino Gomes? Bom, se ele diz que é injúria, por um lado, vamos ver se de facto, como eu disse inicialmente, vai tomar outras medidas para tentar limpar o seu nome, e se conseguir fazê-lo, então, pronto, isso não põe em causa, digamos assim, se ele tiver pretensões de continuar a fazer carreira política, isso não levanta qualquer tipo de problema. Mas se de facto essa situação é uma situação real, convém que pense noutra vida e não fazer política. Juvenal Rodrigues, com análise deste que é o principal acontecimento do dia e, por que não, da semana. A semana também fica marcada com o encontro entre os governos central e regional na busca da solução para aliviar a dupla insularidade com que a população da Ilha do Príncipe se confronta. Desde logo do encontro saíram algumas decisões, dentre as quais a subvenção de produtos da primeira necessidade, a redução de impostos e também a aquisição de uma embarcação para aproximar ainda mais as duas ilhas. Sim. Aí há vários aspectos. Vou começar por último, que é uma situação gritante que de facto era necessário, mas simplesmente espero que dessa vez as pessoas que estão envolvidas neste processo tenham aprendido as lições dos casos anteriores. Por exemplo, recordamos o navio Príncipe, que foi adquirido há anos, né? Até na expectativa de exercer uma função híbrida, transportar, fazer essa ligação entre as duas ilhas e também prestar serviço de turismo. Mas para mim, a aquisição da embarcação, para mim, é só o primeiro passo. Porque há que ver outros aspectos. A manutenção deste navio. Isso tem que ser salvaguardado. Será que, como é que se vai fazer? Quem é que está a preparar? Serão os técnicos nacionais? Ou se terá que ir para um outro sítio? E enquanto o navio está em manutenção, por causa da... É uma empresa privada que... Sim, como é que se pode continuar a assegurar essas ligações? Portanto, quero aqui referir-se à questão de gestão da própria embarcação. Gestão, portanto, e todos esses aspectos que têm a ver, para que depois não haja interrupções, novamente, e voltamos outra vez ao ciclo. Agora, em relação à questão da subvenção, que é uma solução que eu suponho que deve ser transitória, na minha perspectiva, e também de alguns economistas, subvenção não é, a médio e longo prazo, uma solução sustentável. Podemos falar em relação, por exemplo, ao combustível, porque mesmo aqui em São Tomé, na ilha de São Tomé, ou seja, para o país inteiro, o combustível ou seja, a energia é importada. Importa-se geradores, importa-se combustível, e por outro lado, há uma outra situação que não se fala muito, a oscilação de preço no mercado internacional, que o país não está a acompanhar, o que pode provocar problemas dentro de algum tempo. O país não ter capacidade financeira para continuar a subvencionar. A subvencionar ou a importar combustível. Agora, a subvenção de determinados produtos básicos, eu suponho, como eu digo, eu penso que deve ser uma questão transitória, porque há que se encontrar soluções internas. Está-se a falar de pão. Pronto, pão, lá 2 dobras, aqui também subiu o preço. Então nós temos, e eu não consegui obter essa informação, tentei perceber se eventualmente há iniciativa de privados ou do pessoal da indústria
de panificação, de transformar, por exemplo, a fruta-pão em farinha e banana, para reduzir a importação do trigo, que também o preço no mercado internacional está bastante alto, na sequência das questões da pandemia, do mau tempo, etc, etc. Então, reduzindo a importação, fazendo, digamos, ou complementando com os produtos locais. Eu suponho que o caminho deve ser por aí, de modo a se resolver esses problemas de cesta básica, alguns dos alimentos. Incentivo à produção local. Incentivo à produção local e transformação, portanto, dos produtos locais, para ir reduzindo a dependência do exterior. Ainda em relação à Ilha do Príncipe, esta semana fica marcada com a assinatura de acordo para a produção da energia fotovoltaica na Ilha do Príncipe. Sim, isto é um processo que finalmente começa a arrancar. Eu lembro-me que há 6, 7, 8 anos eu entrevistei o engenheiro Carlos Villanova, atual Presidente da República, que já se falava da transição energética. Então, esses processos levam muito tempo. Aqui em São Tomé também é uma questão necessária, pelas mesmas razões que eu fiz referência. Bom, há que felicitar e esperemos que, de facto, esse processo avance para reduzir também essa dependência do combustível, de energia térmica. Juvenal, a semana também fica marcada com a notícia relativamente à dívida para com terceiros da Comissão Eleitoral Nacional, relativamente às eleições presidenciais do ano passado e, sobretudo, numa altura em que nós estamos a aproximar-nos das próximas eleições legislativas, autárquicas e regionais. Sim, vocês. Eu suponho que a questão da dívida, pronto, é uma questão pontual. Eu suponho que a situação deve ser vista de forma mais global. Nós devemos questionar, e eu suponho que, sobretudo, os atores políticos devem sentar-se para tentar perceber se esse modelo que estamos a implementar, as eleições locais cada 3 anos, as legislativas cada 4 anos, as presidenciais cada 5 anos, o país tem capacidade para suportar do ponto de vista econômico e financeiro. E tendo em conta, e temos que ser claros nessa questão, que a capacidade de realização do país é baixa, é fraca. Então, há uma série de projetos que levam anos a serem de papel para o terreno, para serem implementados. Então, vamos continuar, de facto, a ter um regime democrático, mas era necessário, na minha perspectiva, adaptá-lo à realidade concreta. Portanto, aliás, os próprios parceiros, acho que, já não me lembro se é das eleições, até 2014 por aí, já tinham chamado a atenção sobre isso. Harmonizar tudo. Faz uma legislatura de 5, 6 anos, não sei, e então faz as eleições gerais e resolve todo o problema de uma vez. É uma solução para atenuar as Exato. dificuldades financeiras com que o país se confronta. Exatamente. Hoje entrou em vigor o estado de contingência relativamente à Covid-19, com mais abertura, depois deste aperto todo em que a população viveu relativamente à prevenção contra a Covid-19, já com a abertura dos fundões e das discotecas, mas reza a velha máxima, o seguro morreu de velho, não é? E neste caso é preciso, mesmo com esta abertura que o Governo concede agora, que a população tome
as devidas medidas preventivas para evitar que a situação da Covid se complique outra vez em São Tomé e Príncipe? Aperto. Eu não sei se nós podemos utilizar essa expressão de aperto, porque nós fomos assistindo ao longo desses anos, desde que se instalou o estado de emergência, que de facto uma boa parte da população não respeitou as medidas preventivas que foram decretadas. Mesmo e a fiscalização também não funcionou. E, portanto, enfim, é a nossa maneira de ser, mas de facto é conveniente, apesar desse aligeiramento, as pessoas não devem pensar que o vírus desapareceu. Essas medidas preventivas devem continuar a ser respeitadas, implementadas, de modo a evitar-se a vacinação. Pronto, também vem ajudar, mas ao mesmo tempo, mas não significa que devemos relaxar totalmente. Portanto, essa que é a questão fundamentalmente a ser considerada, mas eu suponho que, já que há esse comportamento de não utilização das máscaras, apesar de toda a campanha de sensibilização, é necessário que se insista na vacinação, mesmo indo de porta em porta, fazer, digamos, o rastreio, de forma a, digamos, minimizar ao máximo os focos de contágio. Juvenal Rodrigues, para fecharmos esta nossa análise da semana, ontem assistimos aos gritos, neste caso, porque foram do Supremo Tribunal da Justiça, da Procuradoria-Geral da República e também da Ordem dos Advogados, que reclamam falta de verba para a administração da Justiça. Sim. A sua Justiça. É o mesmo problema. É o mesmo problema. Eu suponho que isto entra no rol das reformas do Estado. Portanto, as pessoas, os atores políticos devem sentar-se para discutir, analisar e tomar decisões em relação a esta questão. Não é só a justiça, diga-se de passagem. Portanto, tem que se ver. Eu reconheço ou acredito que eles precisem de mais pessoal para funcionar, para dar resposta tanto ao escoamento dos processos, etc. Mas quando se vê, digamos, de uma forma mais ampla o funcionamento dos serviços judiciais, há certos sectores ligados aos serviços judiciais que há gente que não está, aparentemente, não está a fazer nada. Estão aí no Facebook, esse tipo de coisas. Por outro lado, os próprios insumos para que as pessoas funcionem. Então, papel, tinteiro, esse tipo de coisas. O tribunal e os tribunais e outras empresas têm, digamos, a sua autonomia. Tem alguns recursos internos. Pergunta-se, esses recursos internos não vão ser utilizados, digamos, para garantir o recrutamento do pessoal. Mas para outras despesas de funcionamento, como é que eles estão a ser utilizados? Está-se a referir às custas judiciais. Por exemplo, os monumentos, custas judiciais. Pode não ser muito, não sei, mas o que é que é feito com este dinheiro, com estes montantes que entram? Portanto, mas como eu digo, isto não é só um problema do setor da justiça. São questões que devem entrar na agenda
da reforma do Estado a outros assuntos, a outros pontos, de modo a se encontrar soluções sustentáveis. Essa palavra que entrou na moda tem que se ter em conta, porque de facto não é possível. São os professores que gritam, nós próprios da comunicação social também há anos estamos lesados, ninguém, pronto, as coisas estão a andar, mas portanto há essa necessidade. Foi-se construindo muitas ilhas ao nível do país e a capacidade de resposta é bastante difícil. limitada. Então, Juvenal Rodrigues, obrigado pelos seus comentários, pela análise dos principais acontecimentos que marcaram a semana, desde logo hoje com destaque para o pedido de demissão do secretário de Estado das Obras Públicas e do Ambiente. Juvenal, obrigado por ter estado no Jornal das Sextas. O Presidente da República recebeu esta sexta-feira cumprimentos do Ano Novo. Os representantes dos órgãos da soberania e altas entidades do país foram ao Palácio do Povo desejar a Carlos Villanova saúde e sucessos nesta sua nobre função como chefe de Estado. Em cumprimento da tradição constitucional, o Presidente da Assembleia Nacional desejou ao Presidente da República, neste novo ano, sucessos nesta nobre função e, enquanto mais alto magistrado da nação, contribuir com demais representantes dos órgãos de soberania para encontrar soluções para os problemas do país. Cumprimentá-lo, desejá-lo sucesso nas suas novas funções, que tenha uma boa saúde e que olhe para esta nação enquanto mais alto representante do Estado, contribuir, juntamente com os demais órgãos de soberania, para nós conseguirmos, em conjunto, ultrapassar as dificuldades do momento. Que Deus lhe dê longa vida, foi o desejo manifestado pelo Primeiro-Ministro e espera que o Presidente da República exerça sua magistratura de influência, abrindo portas ao governo para o desenvolvimento do país no quadro da estabilidade política e governativa. Nós viemos reiterar os cumprimentos ao Sr. Presidente da República, formular votos de saúde e bem-estar, sobretudo, e assegurando-lhe também toda a nossa lealdade e solidariedade institucional no quadro do saudável relacionamento que tem que existir entre os órgãos de soberania. E o Presidente da República, enquanto chefe de Estado, pedimos para, enfim, poder exercer a sua magistratura de influência no sentido de ajudar o governo a abrir portas, criando este quadro que é necessário para o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe e sempre, não é, portanto, numa perspectiva de estabilidade política e governativa. E que Deus lhe dê vida longa e os seus sucessos são os sucessos da nação. O Presidente do Tribunal de Contas, ao cumprimentar o Presidente da República, desejou saúde e espera que 2022 seja o início de uma nova era para o país que vai passar pela responsabilidade financeira. Este ano haverá, de facto, grandes mudanças, mas mudanças essas que dependerão de uma comunhão de esforços esses que não só internos, mas também externos, que já, de facto, já temos sinais estes que tudo indica que, com a abertura do ano judicial, o Tribunal de Contas poderá marcar uma nova era na sua história. A história é esta que será complementada com os seus deveres plenos, que nos últimos tempos não têm dado vazão a uma série de vicissitudes, não é? Mas acredito que este ano será um ano de diferença. É bom que estejam atentos, que o Tribunal de Contas fará o seu papel em prol do desenvolvimento de São Tomé e Príncipe, porque há uma doença que de facto começa a informar o país e o Tribunal de Contas está cá, enquanto defensor da legalidade das despesas e receitas das públicas, contribuir para que consigamos disciplinar
a gestão da coisa pública, mas concretamente o erário público e o património público. Muita saúde e energia necessária para conduzir o destino do país foi o desejo manifestado pelo Presidente do Governo Regional ao chefe de Estado. A mensagem ao Sua Excelência, Sr. Presidente da República, é primeiramente de muita saúde e com a saúde ter a energia necessária para conduzir e liderar a nação santomense, mas também desejar muita sabedoria, assertividade em cada decisão, na condução de cada processo a bem da nação santomense e a bem de toda a população. Representantes dos órgãos de soberania e demais altas entidades do país, esta sexta-feira no Palácio do Povo, na cerimônia de cumprimentos do novo ano ao Presidente da República. Os representantes dos partidos políticos com assento parlamentar também estiveram esta sexta-feira no Palácio do Povo para cumprimento ao chefe de Estado por ocasião do Ano Novo. Primeira mensagem, a mensagem do bom ano, desejar-lhe a si e à própria família bom ano. E, em prol disso, para todo o povo de São Tomé e Príncipe, que tudo corra bem e que as nossas metas sejam atingidas. Para a PCD, este ano será um ano decisivo para esta força política? Não, para nós, para todas as forças políticas do país, é um ano eleitoral. Nós estamos, como todos os outros partidos, a nos organizar para podermos enfrentar os pleitos eleitorais, como temos tido a fazer, na expectativa de alcançar os objetivos preconizados. O PSD não pretende renovar a direção? Não, essa questão de renovar a direção não é algo que se põe. Temos atividades marcadas, nós teremos brevemente um Conselho Nacional e caberá ao Conselho Nacional decidir. Entretanto, o que o PSD pretende, sim, é que ele esteja em altura de enfrentar o pleito eleitoral e contribuir para o desenvolvimento do país. Eu vim trazer uma mensagem de esperanças ao Sr. Presidente. Primeiro, desejar-lhe um bom ano para ele e a toda a sua família e desejar que este ano, 2022, possa ser mais, para todos os santomenses, um ano mais proveitoso, com maiores rendimentos, que possamos continuar a viver em paz, em tranquilidade, e é isso que todos nós desejamos. Foi essa a mensagem. E a União MDF-MDD prevê realizar o Congresso para este ano. Também haverá um ano de embate eleitoral. Qual é a visão de União face ao calendário político que se prevê para este ano? Não, é ir ao combate político, como compete a todos os partidos políticos. Depois terá mais pormenores sobre... Do Carlos Neves vais voltar a candidatar para a liderança da União? O futuro a Deus pertence. Um lote de medicamentos diversos avaliado em cerca de $24 mil foi entregue esta sexta-feira ao Governo pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância UNICEF. Os medicamentos destinam-se ao Programa de Saúde Reprodutiva. Trata-se de uma contribuição do Fundo das Nações Unidas para a Infância perante esforços do Governo no atendimento à saúde da população. Este lote de medicamentos é destinado ao Programa de Saúde Reprodutiva no âmbito dos cuidados neonatais, infantis e maternos e também para responder a situações provocadas pelas inundações na zona norte do país. Noel Zagré, que fez a entrega, reafirmou a disponibilidade do UNICEF em continuar a apoiar o país. Avec toute l'équipe de l'UNICEF, nous avons de très grands plaisirs. O UNICEF reafirma o seu apoio também na coordenação, na gestão e não simplesmente na entrega de medicamentos, também no apoio nas decisões estratégicas que forem tomadas. Portanto, o UNICEF está engajado também na prevenção e estamos cientes de estarmos juntos na melhoria das condições da saúde para toda a população. Son apport et sa contribution aux efforts que le gouvernement de São Tomé fait pour les populations. Uma oferta que, segundo a nova titular da pasta de saúde, vem no momento oportuno. Momento este em que a população muito espera, porquanto há falta de medicamentos que se conhece a nível do país. Portanto, aqui ouvi
que dentro da composição da aquisição feita, nós temos antibióticos, temos antiasmáticos, temos antidesparasitantes, temos alguns instrumentos como esfigmômetro, estetoscópios para assegurar os serviços de saúde reprodutiva, saúde materno-infantil a nível do país. Filomena Monteiro aproveitou para, em nome do seu governo, agradecer e garantiu tudo fazer para uma boa gestão destes medicamentos. De forma particular, pensaram em solidariedade, sobretudo para a população de Lembá, para as pessoas que lá residem devido ao que aconteceu nos finais do mês de dezembro. Portanto, é de nosso todo agradecimento esta oferta, mas daqui nós reiteramos. O que nós queremos, na realidade, é uma boa gestão destes recursos. Nós queremos uma distribuição equitativa desses recursos. Portanto, prometo, enquanto líder neste momento no Ministério da Saúde, acompanhar, monitorizar, junto aos colegas, a distribuição destes mesmos recursos. Cerca de $24 mil é quanto está avaliado este lote de medicamentos. Do lote entregue constam antibióticos, anti-inflamatórios, entre outros. O Unicef entregou igualmente ao governo ainda hoje cadeia de frio para a conservação das vacinas. Os equipamentos foram adquiridos no âmbito da prevenção contra a Covid-19 e estão avaliados em cerca de $40 mil. Esta cadeia de frio irá reforçar a capacidade do país na conservação das vacinas, não só as da Covid-19, como as outras vacinas. Trata-se de equipamentos ultrafrios para a conservação de vacinas Pfizer, de refrigeradores para a conservação de vacinas de temperatura normal, tanto para o nível central como para os distritos, e também de uma câmara fria com capacidade de 40 mil litros. Portanto, isso vai apoiar tanto a vacinação de rotina, bem como a vacinação contra a Covid-19. A cadeia de frio é fundamental para o sistema de distribuição de vacinas, disse Filomena Monteiro, ministra da Saúde. É um processo que se utiliza desde a produção de vacinas até o beneficiário. O beneficiário, que são as pessoas, são as crianças, são os adultos. Portanto, o país ainda carece desse meio de forma a receber muitas quantidades de vacina. Portanto, hoje nós verificamos que há um espaço que futuramente vai caber cerca de 13 mil doses de vacinas e temos câmaras frigoríficas que serão distribuídas a nível do país, portanto, para melhorar o sistema de atendimento relativamente à prevenção a nível do país. Em nome do governo, nossos agradecimentos mais uma vez à Unicef por ter nos apoiado em boa hora com estes equipamentos. Foram entregues equipamentos ultrafios para a conservação das vacinas Pfizer, refrigeradores para a conservação de vacinas de temperatura normal e também uma câmara fria com capacidade de 40 mil litros. Surgem no âmbito do apoio do Unicef e estão avaliados em cerca de $40 mil. Este é o Jornal das Sextas. A Ministra da Saúde visitou esta sexta-feira o Centro de Saúde de Lembá e anunciou uma possível ajuda dos Estados Unidos a esta unidade sanitária do norte do país que foi afetada pelo mau tempo do final do ano passado. Para minimizar os danos causados pelas enxurradas do ano passado no Centro de Saúde de Lembá, o Ministério da Saúde tem feito vários contatos com diversos parceiros na busca de meios. Segundo a Ministra da Saúde, nos encontros tidos, um dos parceiros mostrou-se solidário em ajudar. Foi o embaixador dos Estados Unidos da América, ele é que pronunciou de forma humanitária ajudar o distrito.
Por isso, a titular da Saúde, Filomena Monteiro, visitou esta sexta-feira o Centro de Saúde de Lembá para saber como têm sido os trabalhos realizados pelos profissionais e fazer um levantamento dos problemas. Nós vimos e durante a semana nós recebemos vários parceiros, dentre os quais um se prometeu apoiar o distrito de forma humanitária, ajudar. Então, para que isso aconteça, nós temos que, na realidade, inteirar bem na realidade, depois para avançarmos com o relatório ou com a avaliação para este mesmo parceiro. Estes relatórios que, segundo o responsável do Centro de Saúde, já estão elaborados. Durante as enxurradas, nós já tivemos visitas de muitas autoridades, desde o senhor Presidente da República, o senhor Primeiro-Ministro, os deputados, o ex-Ministro da Saúde, e agora temos a visita da atual Ministra de Saúde. E também já fizemos inquérito, temos já elaborado um relatório onde consta as nossas necessidades, tanto a nível do centro como também a nível da população, para debelarmos essa situação. Que conter todos esses aspectos, porque depois o parceiro poderá analisar e apoiar na medida do possível o que nós aqui não sabemos realmente o que eles poderão fazer. Ministra da Saúde, na sua primeira visita ao Centro de Saúde de Lembá. O ingresso de novos diplomatas constitui uma das preocupações da Associação da Classe. Depois do Presidente da República, a nova direção da Associação dos Diplomatas levou a mesma preocupação ao Primeiro-Ministro. O encontro é de apresentação, mas a nova direção da Associação dos Diplomatas são-tomenses não perdeu a oportunidade de colocar ao chefe de governo uma das maiores preocupações da classe. Nós temos um leque de questões que deverão ser vistas, porque a começar do ingresso de novos diplomatas, a promoção dos diplomatas e a rotatividade dos diplomatas. São questões inerentes à própria classe e nós apresentamos ao Sr. Primeiro-Ministro a nossa disponibilidade para trabalharmos junto para vermos se iremos conseguir ultrapassar essas questões. Disponibilidade que a Associação já havia apresentado ao chefe do Estado um dia antes deste encontro com o Primeiro-Ministro. No entanto, tanto Carlos Villanova como Jorge Bom Jesus mostraram-se abertos para trabalhar com a Associação dos Diplomatas são-tomenses nos mais variados aspectos inerentes à diplomacia são-tomense. Como já era de esperar, o Sr. Primeiro-Ministro mostrou muita abertura, agradeceu pela nossa presença e então nós estamos convictos que juntos assim poderemos trabalhar para o engrandecimento da diplomacia são-tomense. Nova direção da Associação dos Diplomatas são-tomenses apresenta-se aos órgãos de soberania. A falha energética dos últimos dias tem a ver com a destruição das condutas de água que abastece a central hidroelétrica do Cantador em consequência do mau tempo do fim do ano passado e da manutenção em curso em alguns grupos de geradores das centrais térmicas, disse hoje o diretor de energia da EMAI em entrevista à TVS. Nos últimos dias, a empresa de água e eletricidade EMAI tem vindo a fazer cortes de energia no país. Esta situação deve-se às enxurradas do dia 28 de dezembro do ano transato, que causou destruição na conduta de água da central hidroelétrica de Contador. Nós temos captações, estamos cerca de 6 captações, e dessas 6 captações, ao longo do canal, tivemos várias derrocadas. Tivemos captações todas assoreadas, tanto muito entulho, muita derrocada, muita arranhão, muito barro. Das 6 condutas existentes, somente uma tem contribuído na produção de energia. Como é uma captação apenas, não nos é possível estar explorado essas turbinas nas horas em que nós víamos explorando. Nós temos tido muitos problemas
E com isso tem havido cortes, porque durante a noite, por exemplo, que na nossa hora de ponta, nós não conseguimos dar a todos os clientes energia devido a esse motivo, porque não há água suficiente para podermos explorar as turbinas de uma forma razoável. Segundo o diretor de eletricidade, além da situação na central hidroelétrica do Rio Contador, alguns geradores se encontram em manutenção. Na central de Santo Tomé, nós estamos a fazer manutenção em uma máquina, que brevemente vai estar pronta. Nós temos também pequenas intervenções que nós devemos fazer na central de Santa Amaro 1. Ela funciona, mas ela carece de algumas intervenções para aumentar o rendimento da central. A EMAI tem envidado esforços para a resolução desses problemas e acredita que haverá melhorias dentro de algumas semanas. Nós tivemos uma ação de manutenção no ano passado que realmente resultou, porque, graças a Deus, passamos a festa, a quadra festiva, sem registro de cortes de eletricidade. Mas também os trabalhos de manutenção os trabalhos não pararam, continuam, e se tudo correr bem, eu acho que dentro de uma semana ou mesmo 2 semanas nós podemos voltar a conhecer uma melhoria. Condutas de água inoperantes na central de Contador e grupos de geradores em manutenção provocam quebra no fornecimento de energia elétrica à população. A previsão do tempo informa detalhadamente as condições atmosféricas futuras esperadas e, por isso, é uma informação de extrema importância para várias atividades humanas, dentre elas podemos destacar a navegação, a aviação, pesca, turismo e a agricultura. Há algum tempo esta parte que no país as informações relativamente à previsão do tempo não são abrangentes, particularmente através dos órgãos da comunicação social, com todas as consequências daí decorrentes. É o que, aliás, aconteceu recentemente, em que todos foram apanhados de surpresa pelo mau tempo do final do ano, que deixou um rastro de destruição um pouco por todo o país. Aristómenes Nascimento é o diretor do Instituto Nacional de Meteorologia. Aristómenes está no jornal das sextas. Boa noite. Boa noite. A previsão do tempo, por que é que não se anuncia de forma fluida e abrangente no país? O que é que está a acontecer? Portanto, como disse, não se faz de forma fluida, porque para se fazer previsão é preciso que tenhamos as observações. As observações são as estações, nós temos estações, devemos ter estações a funcionar por todo o país. Isto não está a acontecer. Por outro lado, para além das estações, temos também um problema de falta de recursos humanos. Para se fazer uma previsão é preciso que tenhamos, como disse atrás, para além de observações, é preciso também que tenhamos recursos humanos. E temos recursos humanos limitados. Por que é que passa? Nós temos atualmente 5 meteorologistas. Quem tem a responsabilidade para fazer a previsão são os meteorologistas. E só são 5. 3 estão certificados. 2 não estão, mas estão a colaborar. E depois também temos alguns técnicos, por haver falha de pessoal, de recursos humanos, que nos apoia na previsão. E neste caso, estes trabalhos têm sido dificultados, sobretudo, particularmente por causa das estações que não existem. Mas nós sabemos que há algum tempo esta parte foram colocadas através de um projeto, não é? Estações espalhadas pelo país, mas essas estações, mesmo as estações, foram destruídas por algumas pessoas que andam à procura do chamado mercúrio. Não sei que propósito, talvez por causa do dinheiro fácil que as pessoas pretendem, mas o resultado é que essas estações foram destruídas, ou não é isto? Sim, em partes foram destruídas. E o que é que passa? E não é só isto. Outra questão também é que as estações, como
qualquer tipo de equipamento precisa de manutenção. E quando falamos de manutenção, é preciso dinheiro, recursos financeiros para poder mantê-la. E outra questão também, quando se instalou as estações, não se esqueceu-se também de peças sobressalentes. Não se tomou em conta que as estações tinham peças para ser substituída, ou há equipamento que funciona, mas chega de determinado tempo, ela perde a precisão. Mas a destruição das estações por parte dos malfeitores à procura do mercúrio é um facto. Mas isto aconteceu quando nós tínhamos as clássicas. As clássicas funcionavam com mercúrio. Mas depois, há 4 anos, de 2000, tivemos um projeto chamado Alerta Precoce, 2014 e 2018, que se instalou estações automáticas, que funcionam com painéis, funcionam com essas coisas todas, que há necessidade de se deslocar para as estações para fazer a manutenção, se há alguma peça que não está a funcionar, substituí-la, está a ver? E tudo isto o quê? Tudo isto encarece, é preciso dinheiro. Está a ver? Então, sem dinheiro não se pode fazer e não se fez. Não só, e depois... E hoje o que é que está em curso no sentido de recuperar essas estações e dar a devida valência ao Instituto Nacional de Meteorologia no sentido de funcionar em pleno para que essas informações, para que essas previsões se façam sentir com fluidez, conforme disse no início da nossa conversa. O que é que passa? É preciso recuperar todas essas estações. Outro problema também que eu esqueci de frisar é o seguinte: estações como são automáticas, ela tem que fazer a ligação diretamente com o Instituto Nacional de Meteorologia, e não só a hidrologia também, que devia estar lá no Instituto, mas que está sob tutela de Direção de Recursos Naturais e Energia. Portanto, e depois há um centro também no Príncipe. O que é que passa? E tudo isso que tem custos, tínhamos que pagar a CST ou o Unitel. Nós temos uma coisa com o Unitel. E, sabe, tudo isso tem custos. O projeto acabou, tudo morreu. Mas hoje, por causa das alterações climáticas, vai surgindo muitos projetos ao nível internacional. Não há possibilidade de engajamento desses financiadores, destes projetos, para ajudar São Tomé e Príncipe, uma vez que a previsão do tempo é de extrema importância, sobretudo por causa das atividades inicialmente que enumerei, quer no campo da aviação, quer para os pescadores que vão à faina, quer em tudo na vida, agricultura e por aí fora. Sim, como disse muito bem, atualmente o Banco Mundial, através do projeto ACA, está em curso, estamos a preparar já há um tempo, tudo para repor as coisas a funcionarem, mas o que é que passa? Temos que pensar já na sustentabilidade. Sustentabilidade passa por quê? Por dar autonomia ao Instituto Nacional de Meteorologia. É uma luta que já estamos nisso já há 12 anos, há 10 anos, e para pôr na prática a autonomia financeira no Instituto, mas depois não foi fácil porque tínhamos que ter 2/3 e tal, e viemos para quadro privativo. Há 4 anos também que estamos na luta para a implementação disso. É preciso que se ponha na prática isto. O que é que passa? Para que tenhamos possibilidade de vender os nossos produtos, porque o que é que passa? Muitas vezes há projetos que solicitam dados climatológicos, tudo é dado grátis. O projeto que nós temos que ter dinheiro, mas tudo é dado grátis. E se continuarmos assim, vai ser muito... E havendo condições, vocês estariam em condições de também, passo a redundância, de serem autossustentáveis. Isto porque vendíamos os nossos produtos. Neste momento, a única coisa que nós temos é a ENASA, a parte de dinheiro da ENASA, e agora também quero dizer também, o ENAPOR, nós já começamos a fazer, através do projeto Banco Mundial, algumas coisas já começamos a fazer, já começamos a mandar boletim, fazemos boletim de manhã para a ENAPOR, e estamos em via de melhorar ainda, com a vinda da senhora consultora, que se tudo correr bem, está para chegar no 7 de março, como viu, houve o lançamento de boia feita por mim, através de um protocolo com o IH, que eu assinei. Também, com a vinda de senhora, temos lá os dados. Vai melhorar também a situação do boletim, porque com as informações. E esse processo de lançamento de boia ao mar, quais serão os resultados
palpáveis em que é que isso poderá influenciar na obtenção de dados meteorológicos para São Tomé? O lançamento de boia é importante porque vai fazer em tempo real a temperatura da água do mar, porque hoje em dia existem modelos são simulações que se faz, mas o modelo para ser calibrado, para se nós constatamos que o modelo está a funcionar bem, é preciso observação. É fundamental, isso já foi. Então, com essa boia será uma mais-valia, ajudará bastante e vamos saber qual é o modelo utilizar, qual é que está mais perto da realidade, através da observação. A observação é fundamental, tanto a boia que foi lançada para o mar, mesmo essas observações, estações que eu falei, que tem que estar em todo o país. O que é que aconteceu? Do dia 28 e 29, o que é que aconteceu? Quando eu falei a quantidade de chuva que caiu, falei sobre o aeroporto. E que geralmente chove mais na região sul, nas montanhas, é que chove mais. Não sabemos qual é a quantidade. Ao nível de todo o território não se sabe exatamente. Só conseguimos captar... O nível da precipitação. Não, só Príncipe, o aeroporto do Príncipe e o aeroporto de São Tomé. E assim... Mas qual é a previsão no sentido de criação de condições para fazer funcionar em pleno Instituto? Eu já disse a esse projeto que o Banco Mundial, através do projeto WACA, que veio para fazer a instalação da unidade de meteorologia marítima. O objetivo do projeto era para fazer a instalação no Instituto Nacional de Meteorologia da unidade de meteorologia marítima. Mas o que é que passa? Houve um trabalho de consultoria, foi-se fazer como é que se vai dar um passo para a meteorologia marítima, sabendo que as condições básicas não existem. Então, temos que resolver o problema de base, que é equipamentos, observação, recursos humanos, formar mais pessoas. Como disse muito bem, a meteorologia está em todas as atividades econômicas do país e temos que ter especialistas. O que é que passa? Meteorologista aeronáutico. É aeronáutico. Como doutor, especialista, cirurgião, não sei o que é. E meteorologia também tem que ser assim. Um especialista especialista em aeronáutica, agrometeorologia, que é para a agricultura, aviação, um meteorologista especializado, está bem? E há plano para a especialização desses quadros? A exigência eu sou, para além do diretor da meteorologia, eu sou representante da OMM e ponto focal para a implementação de QMS em São Tomé e Príncipe. E tem havido muita pressão por parte dos organismos internacionais para a aplicação da certificação a nível de meteorologia aeronáutica. Tanto os dois transportes, tanto do transporte aéreo como marítimo, há exigência. Qualquer pessoa não pode ir trabalhar. Mas há um plano de formação dessa especialização? Há plano. Para quando é que podemos falar com propriedade da existência de especialistas no setor meteorológico nacional? Portanto, eu tenho trabalhado com a consultora, se tudo correr bem, a doutora Alice Soares. Se tudo correr bem, ela chegará no próximo mês, no dia 7, ela ficará em São Tomé de 7 a 18. Portanto, há todo esse plano, ela vai chegar, vamos trabalhar, vamos fazer a avaliação das pessoas, vamos trabalhar no sentido de inverter a situação. Ainda este ano, será possível, de acordo com as vossas projeções, termos, quer na rádio, quer na televisão, a divulgação da previsão do tempo? Estamos a trabalhar nesse sentido. Para se divulgar alguma coisa, temos que ter o produto, né? O produto, por exemplo, nós, por exemplo, fazemos previsão. Para se fazer previsão, temos que dizer o que é que está a acontecer agora. Não podemos estar aí para a internet e tirar a temperatura da internet e tirar... A temperatura do ar tem que ser uma temperatura em tempo real. Tempo real. E para termos temperatura em tempo real, temos que instalar as estações para o país. Temos que instalar as estações, pelo menos nas cidades. Cidade da Trindade, que é a segunda cidade, depois cidade de São Tomé, Porto Alegre, ou também pontos estratégicos também. Podemos escolher o melhor sítio, ou tem atividades, onde tem pessoas, pode ter impacto, né? Se houver alguma coisa, pode ter impacto bem grande, temos que instalar as estações. E só com a instalação das estações é que poderemos difundir as previsões. A observação é fundamental. É fundamental que se instale as estações. É a base de tudo. Aristómenes Nascimento, diretor do Instituto Nacional de Meteorologia, aqui falando um pouco daquilo que têm sido as ações do setor que dirige, no sentido de mais depressa possível ter as coisas a funcionar para, sobretudo, fazer a divulgação da previsão do tempo em São Tomé e Príncipe. Aristómenes, boa noite e obrigado. E muito obrigado pelo convite. Pela sua participação no jornal.
das cestas. O Governo partilha e compreende a preocupação da população em relação ao aumento dos preços de quase todos os produtos básicos, quer importados, quer produzidos no país, mas justifica que não houve aumentos de impostos para produtos, sobretudo, importados. Quem faz as compras regularmente tem-se deparado com aumentos quase diários e descontrolados dos preços de quase todos os produtos e não só da primeira necessidade, quer os importados, quer os produzidos internamente. A boa notícia é que o Governo está a acompanhar a situação, partilha a preocupação dos santomenses quanto a esses aumentos, em alguns casos injustificados, e que até o momento só não impõe a ordem porque sabe que a maior parte dos produtos consumidos vem de fora. Mas diz que nada justifica esse aumento porque, ao nível das finanças, não impôs aumento algum de taxas ou impostos para os produtos importados. De partida, é preciso ficar claro e evidente que não existe, digamos, elementos endógenos, ou seja, internos produzidos no país que pudessem justificar o tal aumento dos preços. Para dizer que até este momento o Governo não introduziu nenhuma alteração ao nível dos impostos e taxas que pudessem implicar o aumento dos preços de produtos conforme se tem observado. No entanto, o Governo entende que esse aumento de preços tem muito a ver com dois fatores. O primeiro, que ao nível internacional os preços também aumentaram e que no caso concreto de Portugal, de onde vem a maior parte dos produtos consumidos no país, os preços também aumentaram. O outro fator tem a ver com a posição geográfica do país afetada pela pirataria marítima, que por causa disso os fretes dos navios mercantes, por causa dos riscos, também aumentaram. O efeito do aumento do preço é um efeito importado. Se prestar alguma atenção ao nível das notícias que se passam lá fora, tem havido um aumento generalizado dos preços das matérias-primas e não só. Associa-se a isso o fato de estarmos numa zona que potencialmente é caracterizada por um risco de pirataria marítima e sabendo deste fato, os operadores, particularmente os armadores também, fizeram subir os preços dos fretes para cobrir o risco eventual de uma sabotagem ou assalto aos seus navios, e isto tudo vem repercutir, digamos, nos tais custos diretos dos produtos. O Governo também sabe que, independentemente da margem de lucros e de prejuízos causados por estas situações, alguns operadores económicos e comerciais têm-se aproveitado, mas que já deu autorização a DERCAI para atuar, mas que gostaria também de contar com o apoio da própria população. Neste momento, a DERCAI, que é a Polícia Econômica, tem vindo a fazer seu trabalho, com altos e baixos, mas tem vindo a fazer seu trabalho, mas próprios consumidores têm também ajudar neste processo, ou seja, denunciar onde há uma situação. Sabemos que o produto chega, sim, com um preço já elevado, mas há momentos que o produto está cá internamente e logo que dão conta que o produto subiu, dispara o mesmo produto que está cá. Então, a DERCAI e a Polícia Econômica têm que fazer esse trabalho, mas através, por vezes, da denúncia, que não temos Polícia Econômica para estar em todas as firmas comerciais. Amigos, negócios à parte, independentemente das situações, confrontado com o aumento de preços, este empresário dá o exemplo do seu ramo de negócios. Que em outubro do ano passado, da mesma quantidade de produto, nós compramos já 38.125 euros. Na mesma empresa. Fizemos outra importação, que chegará, em princípio, no final deste mês, 28 ou 27 de fevereiro. O preço está
no quantidade de produto, mesmo na quantidade de produto, o preço está a, deixa eu ver isso aí, um momento só, por favor, a 48 mil euros. Está a ver a disparidade do preço. Perante tudo isto, o único remédio, já que nem mesmo os preços dos produtos nacionais podemos controlar, é talvez chamar a consciência dos importadores e comerciantes para o preço certo, contando, claro, com a intervenção da DERCAI e de todos nós. A Polícia Nacional registrou 15 ocorrências durante a semana. Violência doméstica e ofensas corporais são os crimes que mais se destacam. Nesta semana, a Polícia Nacional registrou um total de 115 ocorrências, no geral, com aumento de 5 ocorrências. Relativamente ao crime contra pessoas, foram registradas 67 ocorrências. Para o crime contra o patrimônio, foram registradas 46 ocorrências, com aumento de 4 ocorrências. E nos crimes contra a ordem e a tranquilidade pública, foram registradas 2 ocorrências, em que houve um aumento de 1 ocorrência. Para essas ocorrências, a Polícia Nacional efetuou 16 detenções, sendo que houve uma diminuição de 9 detenções. Para os crimes que mais foram registrados pela Polícia Nacional esta semana, é de referir que, relativamente aos crimes contra o património, nomeadamente o crime de abuso de confiança, foram registradas 21 ocorrências e no crime de furto foram registradas 10 ocorrências, com aumento de 1 ocorrência. Para crimes contra pessoas, nomeadamente o crime de violência doméstica, foram registradas 22 ocorrências, com uma redução de 6, e no crime de ofensas corporais foram registradas 16 ocorrências, com um aumento de 8. Polícia Nacional a registrar 115 ocorrências criminais e não 15, conforme teria feito referência. O Jornal das Sextas fica por aqui. Em nome de toda a equipa, boa noite.